Minhas saudações aos mais velhos, aos mestres, aos jovens que dominarão esse mundo, a nossa ancestralidade que nos inclui, que nos protege. Meus respeitos a todos. Irmãos, em nome da Conebras, eu vou trazer aqui para vocês uma questão que eu gostaria que vocês também se manifestassem aqui nos comentários do vídeo, para que a gente possa, juntos, buscar uma solução para esse problema. Eu vou falar sobre engajamento, disponibilidade. A maioria das pessoas que tomaram conhecimento da proposta da Conebras classificam como sendo uma ideia boa, né? Uma ideia legal. Alguns até usaram algumas coisas tipo fantástico, genial, é aquilo que eu sempre sonhei. Muito bem. E quando você fala, tá ok, então já que é o que você sempre sonhou, vamos realizar? Daí a maioria das pessoas dizem, eu não tenho tempo. E não comparecem nas reuniões ou não tomam as atitudes necessárias para que nós possamos trabalhar em cima daquele fato que nós detectamos como sendo prioritário. No caso específico da Conebras, é falarmos e resolvermos ou trazermos propostas para a solução da questão da nossa educação. Uma educação de alta qualidade, centrada, onde da portaria da creche até a reitoria seremos todos afrodescendentes. Essa proposta todo mundo acha fantástica, mas quando você fala vamos fazer, as pessoas colocam indisponibilidade, uma série de coisas, o que torna praticamente inviável. Então seria melhor a pessoa dizer, olha, eu não concordo, porque se todos tivessem dito que isso não é a solução, que a proposta da Conebras é furada, que não vai funcionar, a gente já teria abandonado isso faz tempo. Mas acontece que é o contrário. O que acontece é exatamente o contrário. As pessoas parabenizam, falam que a ideia é boa, que é genial, que deve seguir em frente, não sei o quê. Só que não tem como a gente fazer isso sozinho. Não tem como nós fazermos isso com meia dúzia de pessoas, uma proposta que tem por objetivo solucionar o problema de mais de 100 milhões de pessoas. Isso jamais poderá ser feito por meia dúzia de pessoas. Então acontece isso dentro da Conebras. E aí, conversando com outros amigos sobre esse nosso problema, me trouxeram também uma outra percepção de que esse não é um problema específico da Conebras, não é um luxo, um privilégio da Conebras. Outras entidades também, quando fazem suas realizações, também sofrem do mesmo problema, a falta de participação, a falta de engajamento. Então, como que nós podemos pensar quais são as causas que levam a esse tipo de comportamento? Então, nós sabemos que, historicamente, desde lá do princípio, lá do século XVI, no início do processo de escravidão no Brasil, a nossa Irmandade foi coordenada ou comandada de tal forma que ela não praticasse nenhum tipo de interação. Né? Então, foi mãe para um lado, pai para o outro, filhos para outros lugares, irmãos para outros. Então, foi feito um processo com esse objetivo, misturando as etnias, misturando as tribos, né? Com as suas descendências específicas, com seus idiomas diferentes, justamente para inviabilizar qualquer tipo de conversação. E esse processo de alienação, de separação entre um e os outros, né, vamos dizer assim, permanece até os dias de hoje. Esse é um fato que a gente tem que constatar que ainda permanece, mas que não tem mais razão de existir em virtude da própria, vamos dizer assim, as próprias leis que controlavam esse tipo de organização ou de desorganização já não tem mais vigência, já não tem mais razão para existir. Mas parece que as coisas se condicionaram, né? É aquela coisa, ó, você educa uma pessoa ou um sistema ou um grupo de pessoas para fazer sempre da mesma forma, depois de um certo tempo você não precisa mais repetir. Aquele procedimento permanece. E é justamente isso que acontece com a nossa Irmandade. Nossa Irmandade, durante séculos, foi proibida de interagir. Tudo era proibido. A religião era proibida, o samba era proibido, era considerado marginal, a capoeira era proibida, tudo que fosse ligado à nossa Irmandade era considerado uma infração, né? Consequentemente, havia a possibilidade de uma penalização. E para que não houvesse essa penalização, o que se fazia? Se orientava para que não se praticasse a nossa própria Irmandade, os nossos mais velhos, os nossos mestres diziam, não faz isso, que isso vai te dar problema. E esse condicionamento foi resultado de um longo período de tortura, né, que levou até esse condicionamento que se repete ainda hoje. O que a nossa Irmandade atual, a juventude de hoje,
até os mais adultos de hoje não perceberam é que essas leis não existem mais, mas nós continuamos a repetir o procedimento de não nos aproximarmos, de não engajarmos dentro dos projetos desenvolvidos pelas nossas irmandades. E enquanto isso não acontecer, inevitavelmente nós não conseguiremos avançar, porque o objetivo é justamente isso, de que não haja nenhuma organização. Então, quando você percebe que você fala, ó, eu não tenho tempo para participar desse evento, tenha certeza absoluta de que você está dando uma reprodução de algo que você foi condicionado. Você foi condicionado a isso. Por isso que você não se engaja. A questão não é tempo. A questão é psicológico, que diz para você que você não pode fazer isso. E a sua forma de traduzir isso ao expressar-se é dizer que não tem tempo. Porque se alguém te chamar para um evento, para uma festa, para um churrasco, para um futebol, para um esporte, ou para um samba, qualquer coisa assim, você arruma tempo. Nós arrumamos tempo. Né? Mas quando a gente, agora, se chamarmos para fazer uma reunião, para discutir assuntos sobre nós, sobre a nossa negritude, sobre como que a gente pode se empoderar, aí nós não temos tempo. E aí o que acontece? Vamos fazer um break aqui para os nossos anúncios. Muito bem. Então, o que acontece a partir dessa nossa desse nosso desinteresse por aquilo que por aquilo que deveria ser nosso interesse, né? Enquanto nós não falarmos por nós, outras pessoas estão falando. Enquanto nós não fizermos por nós, outras pessoas estão fazendo. E elas nunca vão fazer o que é de interesse específico nosso. Elas sempre vão fazer, mas preservando os seus privilégios. Então, quando nós criticamos os privilégios dos não negros, na realidade nós deveríamos criticar porque que nós não temos os nossos. Né? Não é a questão de quanto eles têm, a questão é por que nós não construímos os nossos, né? Então, essa é a proposta que a Conebras vem trazer para que a gente procure fazer essa reflexão do que nós podemos fazer por nós mesmos, além de reclamar em relação ao que os outros estão fazendo por eles ou até mesmo contra nós. Nosso potencial é imenso, tem diversos vídeos da Conebras aí que expressam essa potencialidade, e a gente só precisa tomar a iniciativa de fato nos unirmos dentro de uma ação que seja conjunta, ação coletiva, para promovermos aquilo que precisa ser feito. A desinformação surge a partir do momento que não existe uma informação. Então, nós precisamos criar uma rede de contatos, nós precisamos criar uma rede de informação que fale exatamente direto para a nossa Irmandade aquilo que nós podemos fazer. Nós somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros. Se a gente se fechar dentro de uma organização com 100 milhões de associados, não haverá impedimentos que façam a gente construir o que nós quisermos. Só que enquanto ninguém divulga essa possibilidade, outros estão divulgando coisas que nos separam e essa permanência dessa informação, da separação, tem dominado o nosso dia a dia. Então nós precisamos, e aqui eu convoco artistas, convoco outros youtubers, para que comecem a falar sobre o nosso potencial se nós nos unirmos. Para que mude um pouco aquela conversação egocêntrica, aquela conversação individualizada, de que tudo está bem, de que tudo está certo, porque isso é um discurso que interessa a quem está por cima. O discurso de que tudo está bom, de que tudo está muito divertido, de que tudo é legal, interessa para quem está por cima. Para quem está por baixo, não. Só que quem está por baixo acaba achando que está tudo bem em relação... porque ela fala, o outro está bem, então o problema é meu, então está tudo bem. Né? Não tem problema para mim, é que eu não sou incapaz, porque está tudo bem para um monte de gente. Então, tem várias estratégias que são utilizadas aí pela comunicação, seja pela rede de televisão, seja por filmes, seja por livros, que na realidade fazem um papel do conformismo, de nos mantermos conformes ou conformados com a nossa situação, e poucos falam sobre planejamento ou propostas de reação, coisa que diferencia a Conebras de uma série de outros movimentos, os quais nós devemos sim respeitá-los totalmente, toda a nossa gratidão e nosso reconhecimento, pois se não fosse por eles, talvez a Conebras estaria aqui hoje com essa possibilidade de falar sobre esse assunto.
Mas é isso, Irmandade. Nós precisamos falar sobre nosso poder. Tá? Por que será que os nossos movimentos, e talvez a solução do nosso problema começa a primeira pergunta, né? O que está acontecendo? A gente tem uma resposta e daí vem a segunda fase. Tá, e como que nós vamos solucionar esses problemas? Então, por que que eventos da Educarpo, eventos da MNU, eventos da Aristocrata e outros movimentos ligados diretamente ao REACO, todos os outros movimentos ligados diretamente a movimentos negros, não têm engajamento? Não tem engajamento. Em cada 10 reuniões que você vai de qualquer movimento, de qualquer ONG voltada para a comunidade negra, você conta nos dedos da mão quantas pessoas estão ali. E isso não é uma casualidade. Isso é efeito de uma estratégia que foi planejada para que assim acontecesse. Então, nós precisamos quebrar esses paradigmas, nós precisamos romper esses hábitos e começar a participar dos movimentos. Cada um dentro da sua região, ou que seja a nível nacional. A Conebras, por exemplo, é uma proposta a nível nacional. Ela não impede que você participe de nenhum outro movimento. É plenamente possível você ser um associado à Conebras e também participar de outros movimentos. A nossa pauta de união fortalece aqueles que estão unidos. Percebe? A hora que a gente começar a se unir, você vai começar a criar problema também na cabeça dos outros começam a pensar. Mas enquanto a gente está desunido, né, de certa forma, enquanto a gente está desunido no sentido de organização em pró de mesmo, é nesse sentido que eu falo, tá? Não estou falando no sentido de que nós somos inimigos uns dos outros, não é nisso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de que o que nós estamos fazendo em benefício de nós mesmos, coletivamente. Então, enquanto nós não estivermos coletivamente unidos para fazer algo em nosso benefício específico, mas um benefício que eu falo é um benefício de construção, né? Não é um benefício de oba-oba, de festa, de baile. Não, não é nesse sentido que eu estou falando. Isso também é extremamente importante e necessário, mas não pode, a nossa história não pode ser resumida só em samba. Nossa história não pode ser resumida só em festa. A nossa história não pode ser só representativa durante o carnaval, como também não pode ser só no mês de novembro. Nós precisamos de uma coisa que seja permanente, nós precisamos de uma coisa que seja consistente e que tenha uma plantação que vai dar um fruto irreversível, que vai dar um fruto que será garantido e será benéfico para todas as nossas futuras gerações. O que nós temos hoje para deixar para a nossa futura geração? O que essa geração de afrodescendente de hoje está construindo para que seja usufruto e garantia da estabilidade da faturação negra futura? Nós precisamos pensar nisso. Caso contrário, assim como nós tivemos uma série de dificuldades, tomara que os nossos descendentes tenham daqui para menos dificuldade. Mas existe o risco também da dificuldade de voltar se nós não estivermos suficientemente consolidados para defender os nossos princípios e os nossos valores. Então, Irmandade, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Espero que a gente consiga reverter essa situação. As possibilidades dependem unicamente de nós. Nós nos unirmos ou não é responsabilidade nossa. Alguns séculos atrás, haviam leis que proibiam essa união, mas hoje não existe mais. Então, se hoje nós permanecemos sem fortalecer as organizações, se hoje nós permanecemos não fortalecendo os canais de YouTube, não fortalecendo nossa irmandade, não compartilhando seus vídeos, não dando like, não participando das reuniões, não criando organizações, não fortalecendo as organizações já existentes, isso não é culpa da lei e nem é culpa do colonizador, no sentido de evitar que isso nós possamos. Tá? Foi culpa no passado, quando eles fizeram toda uma campanha publicitária de comunicação para que nós viéssemos a nos postar assim hoje. Mas agora que a Conebras vem revelar esses segredos, vem revelar essas estratégias que foram utilizadas, permanecer nessa inércia, permanecer nessa zona de conforto, né? Se é que se pode chamar de zona de conforto, mas nesse estado sem fazer nada, ficar parado. O que eu modifiquei socialmente de 10 anos para cá na minha comunidade? Responda essa pergunta. O que foi feito que para a sua irmandade afrodescendente foi modificado nos últimos 10 anos? Se você tiver uma resposta para isso, então a gente pode entender que está sendo feito um trabalho. Caso não tenhamos essa resposta, então significa que nós não estamos fazendo nada por nós.
além de reclamarmos ou além de ficarmos no oba-oba. Só que enquanto a gente fica nesse oba-oba, todos aqueles que já estão com uma série de privilégios avançados vão adquirindo ainda mais privilégios. E a gente fica reclamando que eles têm privilégios. Mas o que nós estamos fazendo para construir os nossos? Nós estamos no oba-oba. Então, Irmandade, a proposta da Conebras é essa, é séria, é nós por nós na prática, sem depender de ninguém, e só depende de nós fazermos o que tem que ser feito. Ninguém vai fazer por nós aquilo que somente cabe a nós ser feito. Ninguém vai fazer por nós aquilo que pode colocar em pé de igualdade, de discussão, quando as questões foram colocadas na mesa. Ninguém vai nos dar condições para discutirmos igualmente, sabe, sem precisar abrir mão de nada que seja que não seja interessante para eles. Então, Irmandade, espero que eu tenha passado aqui para vocês um recado que tenha sido suficientemente explícito para vocês. Né? Só depende de nós. Não cabe mais ficarmos reclamando. Ou se existem questões que precisam estar ainda no estado de reclamação, maravilha. Tá? Mas nós temos dezenas e dezenas de movimentos aí que só precisam ser fortalecidos. E cada um deles, dentro da sua temática, se é uma temática de reivindicação, ele vai fortalecer a reivindicação. Se é uma temática de reclamar de alguma coisa, ele vai reclamar de alguma coisa. Nós só precisamos fortalecer esses movimentos para que cada um desses, dentro da sua frente, façam isso com muita energia, com muita força e, principalmente, se sentindo apoiado pela Irmandade. Porque é difícil você continuar quando você não sente apoio. Bacana? Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Um abraço a todos e me vejo. Conebras reunindo forças. Nós por nós mesmos na prática. Saudações, Conebras.